Bom dia, meus amados, bom dia, família abençoada, paz e bem, dia 22 de novembro, sábado. O Evangelho está em São Lucas, capítulo 20, versículos do 27 ao 40. E eu convido você, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso Espírito da Verdade aqui, que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição. Além de negarem a ressurreição, de não acreditarem na ressurreição, eles também não acreditavam nos anjos. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou nos escritos, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o irmão. Olhem só, meus amados, eles já não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, né? O livro deles não era, né, era a Torá, né? A Torá era os cinco livros da lei, que é Levíticos, né? Êxodo, Números, Gênesis e Deuteronômio, né? Então, eram os cinco livros da lei, né? E aí eles já vieram logo com o quê? Com uma pegadinha para Jesus. Qual é a pegadinha? Vamos lá, continuando. Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva. Por que devem casar-se com a viúva? Porque naquela época, para honrar, né, para não deixar a descendência morrer, o irmão tinha que se redimir, quer dizer, aquele irmão casou, né? Aí, se ele vier a morrer, o irmão dele, né, o mais velho, segundo depois dele, tinha que se redimir ele casando com a viúva, e assim sucessivamente, né? Aí vamos lá, continuando a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem deixar filho, foi para o outro. Também o segundo morreu. Essa viúva, se eu fosse o terceiro, eu já estava, ai meu Deus. O terceiro casou, farelo. E assim os 7 todos morreram. Tu é doido, mano. Essa mulher aí, na casa de Noca, nunca me casava. Todos morreram, todos morreram. E aí, sem deixar filhos, por fim morreu também a mulher. A mulher acabou morrendo. Aí vem a pegadinha. Na ressurreição, né, ele será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus deu aos saduceus. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão casamento. Meus amados, essa aqui é a parte que ele diz assim, quem vai ser esposo dela na eternidade, depois da morte, né? Jesus, olha, ele diz assim, em palavras vocês estão querendo entender, né, o que é eterno e o que é celestial. Isso não é da nossa... A gente não tem nada a ver com isso, né? Porque a gente não pode envolver uma cabeça mundana terrena aqui, né? Ele está dizendo, e porque às vezes a gente
para entender uma ação de Deus com critérios humanos não dá, né? A gente tem que tentar pensar como Deus. Jesus disse, olha, lá os foram julgados dignos da ressurreição. Ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. Serão como anjos, né? E serão como anjos, estarão contemplando, olha só o que ele diz, contemplando Deus face a face. Aí tu quer encontrar a tua mulher lá, você vai ver um anjo, você vai ser uma pessoa celestial, vai ser a coisa mais linda que todo ser humano quer. Eu, pelo menos, tem gente que diz assim, que deve achar o céu chato, né? Porque está acostumado com a vida mundana. Mas a gente não tem ideia o que é uma contemplação, né? Se a gente imaginar uma contemplação de ver Deus face a face, meu Deus, maravilhoso, né? A gente vai ser criatura celestial, a gente vai ser um anjo, eu vou ser um anjão, né? A gente vai ser como anjos, né? Então, assim, você vai contemplar Deus face a face, né? Tu vai ter, lá no céu, as relações humanas vão ser transformadas, né? O casamento é para essa vida. O casamento é dessa vida que Deus colocou para que o homem não ficasse só, né? Tivesse uma companhia, né? E o casamento é para essa vida. Na eternidade, a comunhão com Deus é completa. Olha só, a comunhão com Deus é completa. Jesus disse, Paulo disse, perdão, né? Na carta aos Efésios, no capítulo 5, que o casamento humano, ele é uma prefiguração da união entre Cristo e sua esposa, sua noiva. O que é Cristo e sua esposa e sua noiva? É a igreja, né? É a igreja. A gente tem que entender que a gente precisa se tornar menos mundano e não ter esperança só nessa vida, né? Entretanto, saber que as nossas atitudes de hoje têm uma repercussão eterna. Então, cuidado com o que você faz aqui nessa vida. Você vai pagar lá na eternidade. Ou você nem vai para a eternidade. Tenha cuidado, né, com o que você pensa do céu. Tem gente que diz que, como eu falei ainda agora, o céu é chato. Eu já ouvi gente falando. Deve ser chato, né? Esse aí, mano, tá com o pé lá embaixo. Então, meus amados, se a gente tentar entender, olha, a gente tem que entender que a gente precisa se tornar menos mundano e não ter esperança só nessa vida. Saber que as nossas atitudes de hoje têm repercussão na eternidade. Ou seja, temos que pensar na eternidade e lutar, né? Lutar. Eu tento lutar todo santo dia. Quando eu venho aqui, eu estou o quê? Eu não estou lutando? Estou lutando. E eu não estou lutando pela eternidade? Sim. Que é para lá que eu quero. O meu lugar é o céu. É onde eu quero morar, né? Então, lutar. Você precisa lutar para ser digno do céu. Lutar para agradar a Deus, né? Lutar para ser obediente, para vencer o pecado, né? Lutar pela nossa vida, né? A gente mesmo precisa fazer o que é certo. Então, temos que tentar fazer o que é certo. O mundo de hoje prega que é errado, que o errado é certo e que o certo é errado, né? Mas Deus já revelou o que é certo. Deus já revelou o que é a família. Deus já revelou para nós o que é a identidade humana. Deus já revelou para nós o que é a identidade sexual. Tudo Deus já revelou, tudo. É preciso obedecer. Às vezes,
temos que arrancar o pecado. Muitas das vezes, para obedecer a Deus, a gente precisa ir contra até a nossa cultura, os nossos princípios. Para que nós recebemos na nossa família, pois nossa família nem sempre é modelo também do que é certo. Mas nós podemos lutar pela nossa família para fazer o que é certo. E nós fazemos a nossa família um modelo para Deus. Mas não tente inventar um céu para você. Lá no céu, nós vamos contemplar Deus face a face. Cuidado. Cuidado do que você faz aqui na terra, para não repercutir lá no céu. Amém? Não repercutir na eternidade. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.